Caso, como é que se pode conciliar a cosmoética com uma situação em que um homem deseja uma mulher e a mulher deseja um homem? Como é que se combina essa prática do sexo desse nível com a cosmoética, a ética cósmica? É justamente para integral. combinar, viu, Miguel, que nós temos as técnicas. Pelo seguinte, a maioria das pessoas tem problemas nessa sociedade que ainda é patológica, tem muita coisa doentia que nós sabemos, devido aos processos emanados, originados do sexo, vamos dizer assim, imaturo. O sexo carente, a carência sexual, por exemplo, a ressaca sexual, é o que existe mais por aí. Então isso é que cria, veja bem, Freud, com o freudismo, o processo da psicanálise, praticamente dominou esse século nosso como um processo de ciência de alto nível a partir do sexo. Então é muito sério nós sabemos como agirmos com o sexo de uma maneira positiva, construtiva e edificante. Então a cosmoética entra aí. Então a primeira coisa, uma das primeiras premissas nossas, você deve exercer o sexo maduro, com todas, vamos dizer assim, com todo despojamento e desinibição, para você não pensar mais no sexo depois que você exerceu. Porque a maioria passa 10 horas, 20 horas pensando em sexo. Você está entendendo? Sempre que devia de passar só aquele momento, ela se aliviar e não pensar mais naquilo para fazer outras coisas muito mais produtivas do que sexo. Vamos para um exemplo concreto. Ele não está pensando em sexo o tempo todo, mas na hora que ele está pensando na mulher do vizinho e a mulher do vizinho está pensando nele. Como e fazer? Ele então com isso, ele faz a evocação daquelas consciências negativas e doentias que estão com a mulher do vizinho ou com o vizinho. E elas vêm cobrar dele. Com isso, ele entra naquele clima, naquela atmosfera negativa e tudo piora dentro do processo afetivo dele. São assim que começa a maioria dessas patologias. Como se defender? Como resistir à tentação? Se defender, primeira coisa, ele entra e vai conhecer o estado vibracional. Que é esse problema, essa que é a chave energética que nós damos para a pessoa. Então a pessoa, a primeira coisa, a gente não fala para ela o que é energia consciencial. Não. A gente só fala para ela o seguinte, você fica em pé e vai colocar a sua energia, a intenção sua, a sua vontade, da cabeça até os pés e suas mãos. Depois vai puxar. Então ela faz isso 5, 10, 20 vezes. Vai chegar uma hora que ela fala assim, realmente, eu estou sentindo que alguma coisa se movimenta dentro de mim. Então, o que é que você acha? Não, é uma eletricidade, é um formigamento, é uma força, alguma coisa eu estou sendo varrido por isso. Agora então a gente fala, agora veja se há consistência. Primeira coisa, veja se não é sugestão. Então ele começa a fazer, até chegar no estado vibracional, que ele é capaz de detonar aquilo com o pé nas costas, a qualquer hora, qualquer ambiente, até pelado, nu, até debaixo do sol, debaixo da chuva, em qualquer situação, uma hora que esteja falando aqui, entende? Em qualquer condição. Então, no nível desse, ele vai começar a ter mais confiança no pulso dele, as energias dele, a presença dele. Então ele se torna mais autodominador desses processos. Com isso, ele cresce, tudo melhora na vida dele, porque ele corta os gurus todos, ele não fica na dependência de ninguém mais, ele corta as sacralizações, as idolatrias, as repressões, ele começa a se desreprimir de tudo. Mas a mulher do vizinho ainda está lá. A mulher do vizinho está lá. Ele deseja a mulher do vizinho. Ele vai ver então que quando ele faz isso, ele vai receber as visitas indesejáveis, ou das energias, ou de consciências assediadoras, que vão fazer pressão. As extrafísicas que estão fazendo pressão em cima dele, porque são consciências carentes. Elas querem vampirizá-lo. Elas querem viver com aquela energia que elas perderam. Então elas vêm atrás. Quando ele vê isso, o que ele faz? Ele fala assim, não, eu tenho que arranjar uma companheira que seja pura, pelo menos, ou isenta desses processos, que me dê pelo menos um alívio, mas que esse alívio não traga essa sobrecarga negativa dessa influência constante em cima de mim. Ele mesmo vai ver. Então ele começa a fazer, nós chamamos isso do desassédio lúcido, consciente. O que você está chamando de desassédio consiste então em a pessoa se livrar dos vampiros. Nós sabemos disso. É lógico. E outra coisa, vocês têm que lembrar que existe uma massa impensante que não pensa por si. É o vidiota, é o radiota, é o bibliota, quer dizer, é o idiota da televisão, é o idiota do livro que lê, por exemplo, essas revistinhas que você
espreme assim, ó, não dá essência nenhuma. Quantas não existem desse modo? E por aí vai. É o radiota, por exemplo, aquele que coloca um rádio e vai dirigir uma bicicleta lá, pedalar, e está com o rádio, e a pouco ele bate a bicicleta, não sabe nem está aí. Então não há criatividade nessa pessoa, ela é vivida pelos outros. A própria mídia já faz. Então nós chamamos disso de robex, é a robotização existencial. A pessoa então ela está dentro do robô. Agora veja bem, existe a robex até dentro da microinformática. É o débil mental alerta. Isso já tem até uma síndrome da psiquiatria. O débil mental alerta é aquela pessoa que é débil, mas ele está alerta o tempo todo. Mas você, para acessá-lo, tem que ser igual no computador. Você está entendendo? Tem que dar os inputs certos, na hora certa, tudo com a chave certa, tem a senha. Porque senão a pessoa não funciona. Agora, a gente vê isso em qualquer lugar. Você vai à Europa, você vê gente assim. Você vai aos Estados Unidos, você vê gente desse jeito.